Fala, pessoas queridas, eu estou muito feliz e entusiasmada com esse novo projeto, trazendo para vocês um podcast para a gente falar sobre autismo, autismo e superação. E eu não poderia começar de melhor forma, recebendo aqui no estúdio uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é um espelho para mim, que eu quero muito aprender com ela. Estou aqui nada mais, nada menos que com a Flávia Popper. E a Flávia, ela é cofundadora do Instituto JNG, que promove autonomia e independência através do projeto de moradia e inclusão laboral para pessoa com deficiência. Flávia, seja muito bem-vinda, é uma honra estar trocando hoje com você. Imagina, eu que agradeço. Nossa, também para mim é uma satisfação. É sempre importante a gente trocar, né, sobre esse assunto tão importante que é o autismo, pessoas que precisam e que vão se tornar adultas, e a gente tem que falar muito sobre essa transição, né, para a vida adulta. Eu acho que essa é... Então, eu que agradeço ter a oportunidade de, junto com vocês, começar esse novo projeto que tem tudo a prosperar, não tenho dúvida. Obrigada, querida. E para começar, Flávia, eu queria que você explicasse o que é a moradia independente. Bom, eu vou começar explicando até o propósito, né, desse projeto que é tão desafiador, que é permitir que pessoas jovens e já adultos também, que tenham essa perspectiva de sair da casa dos pais, de ter a sua própria vida, de ter o seu projeto de vida, de ampliar seu horizonte, ter uma perspectiva de um ciclo de vida como qualquer cidadão. Não é simples, né? A gente sabe, a vida, educar uma criança que nasce com algum tipo de comprometimento cognitivo, comportamental, não importa. E a gente, então, né, a JNG, isso é importante a gente começar por aí, são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela, daí o JNG. E que eram 3 colegas de escola que justamente, quando vai terminando essa fase do ensino médio, nós, mães, eu sou a mãe do Nico, do N, começamos a nos perguntar o que vai ser da vida. No momento em que tudo desabrocha para qualquer pessoa nessa idade, né, que é o momento da gente pensar na vida, o que quer fazer, acertar, errar, em termos de relacionamentos pessoais, a gente percebeu, através da expressão deles, que o ciclo meio que se fechava, né? A perspectiva de sair da escola, naquela época, quando a gente começou a pesquisar sobre moradia, que foi no ano de 2010, 2011, nos pareceu assim, que justamente ao invés de abrir, que é bem no ciclo de vida, é bem quando essa fase, né, quando isso acontece, quando a gente tem mais perspectivas ou começa a buscar, a impressão que dava é que as opções se fechavam. Então, para explicar a moradia, primeiro isso, né, o propósito é realmente que essas pessoas tenham uma perspectiva de vida como qualquer pessoa. Então, a gente entende que a vida adulta ela se faz sobre a base de 3 grandes pilares, que é o trabalho, a socialização, que é quando a gente começa a se relacionar com pares, né, e começa, a partir de todo esse relacionamento, também construir sua identidade. Então, a questão da socialização, de desviar, digamos, né, a educação relacionada aos pais e família. Você começa a ter amigos, a namorar. E aí, para nós, um pilar extremamente robusto e estruturante, que é a perspectiva de sair da casa dos pais. Isso para nós foi assim, uma grande surpresa quando a gente começou a refletir sobre isso e entendeu que essa perspectiva não existia na cabeça das pessoas com deficiência e nem das famílias. Então, Frínia, eu acho que tem uma questão ainda muito delicada para ser profundamente debatida, que é acreditar que, independente da condição com que essa criança, esse jovem, esse adolescente veio à vida, é uma pessoa e que, na vida adulta, a gente tem como sociedade que apoiá-los para que eles tenham o seu próprio projeto de vida. A moradia é isso para a gente. Que eles possam desabrochar.
Flávia. Eles possam, de forma natural, viver a sensação de fazer escolhas todos os dias, de determinar coisas simples, né? Como nós fizemos. A questão da deficiência, em muitos aspectos, ela é secundária. Todos nós, quando saímos de casa, da casa dos pais, a gente, né, se enfrenta com aquela coisa meio básica. A geladeira não enche sozinha, a roupa não fica guardada no armário sozinha. Então, são pequenas, grandes coisas que vão, né, forjando mesmo, né, essa pessoa que vai tendo que dar conta. Né? E nessas pequenas coisas, como, por exemplo, isso, escolher o que vai comer na hora do almoço e perceber que não tem um alimento e que tem que ir ao mercado comprar e que custa dinheiro, isso que eu acabei de falar que é muito simples, é enorme para eles, né? Então, assim, é uma prática do dia a dia. E a moradia, insistindo um pouco, mas porque a moradia, a gente pode fazer isso em casa? Pode, claro que pode. Desde pequenininho é importante, né, promover a autonomia. Desde pequenininho. Escolher a roupa, né, o que gosta, o que não gosta, tentar desenvolver essa responsabilidade. Isso a gente, como pais, tem que fazer para qualquer filho. Mas eu diria que realmente essa possibilidade deles, que, como eu disse antes, né, que termina essa fase escolar, é muito potente, né, você fazer esse descolamento de uma relação que, em regra geral, chega muito pegada, né? É uma criança que exigiu muita terapia, muita atenção, enfim. Se você me deixar, eu vou falar aqui o dia todo. Então, a gente pode considerar que a gente vai ter um novo corte do cordão umbilical, porque para a família é sofrido, para a pessoa com deficiência também é sofrido. E, nesse contexto, qual o caminho? Acolher, falar a verdade para si, reconhecer essa dificuldade. Eu estou falando das famílias. Eu tendo a dizer que quando é muito difícil para o filho, claro que isso não é uma regra, mas, de um modo geral, é um reflexo da dificuldade que é para as famílias. Né? Porque esse é um assunto natural. O filho adolescer, depois da adolescência se tornar um adulto. Não é fácil com ou sem deficiência, né? Vamos combinar que não é fácil para ninguém. Eu acho que o tema é mais sensível para as famílias, sim. E a partir das famílias se desenvolve uma crença, assim, tem um escritor italiano, o Carlo Lepri, que é bem interessante, ele fala a criança com deficiência, ela é educada para acreditar que ela não tem uma perspectiva futura. Então, isso vem imbricado. E você falou uma palavra muito certa, é um pouco cortar o cordão umbilical de novo, né? Porque foi cortado lá quando nasceu, mas é sim, e isso é potente, tanto para a família quanto para essa pessoa. Flávia, quem são os candidatos? Quem são essas pessoas? Eu estou aqui num canal falando sobre autismo, mas quem são os candidatos para moradia independente? Eu adoro essa pergunta, porque, na verdade, qualquer pessoa pode morar sozinha. Há uma tendência a achar que a moradia ela só é viável para uma pessoa, um jovem, que tenha... Você sabe que eu já falei isso, eu não gosto muito da classificação do autismo, mas as pessoas tendem a acreditar que para o seu filho poder ter independência e ter sua casa, ele já tem que ser uma pessoa com alto grau de autonomia e independência. Isso não é verdade. Não é verdade, a gente já tem o projeto até um nível moderado de complexidade, mas a gente viu funcionando, né? Esse modelo também foi totalmente inspirado numa experiência, numa organização que existe há muitos anos na Inglaterra, a Ability Housing, e a gente vê pessoas com quadros severos, inclusive com múltiplas deficiências, morando sozinho. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ter a possibilidade de fazer suas escolhas, viver com autonomia. Primeiro que a gente tem tecnologia de sobra para poder apoiar a decisão. E o que vai variar é o tipo e intensidade de apoio que ela vai precisar. O fato de precisar de apoio não significa que ela não tem autonomia. Isso é um conceito
que vale a pena a gente falar respirando. Autonomia é a capacidade de escolher. Então, mesmo uma deficiência severa, com as tecnologias que existem, pode-se promover e pode-se criar um ambiente em que essa pessoa se reconheça como tendo algum domínio sobre a sua vida. Mesmo que ela precise de uma terceira pessoa para ajudá-la a executar uma tarefa. Então, aí você combina a autonomia com o nível de dependência. Então, voltando à sua pergunta, qualquer pessoa pode ter a perspectiva de morar sozinho, e o que a gente faz é avaliar a priori, antes de... Não é uma questão de vaga. Tem vaga na moradia independente? Não, não é isso. Quem é você? O apoio é absolutamente personalizado. Que tipo de apoio você precisa? Qual é a intensidade de apoio que você precisa? E aí a gente combina alguns fatores. A nossa equipe de apoio, que está hoje aqui preparada para apoiar, vamos dizer, 10 apartamentos, ela tem o perfil profissional suficiente, a capacitação, a capacidade de lidar com um nível de complexidade como uma múltipla deficiência severa, por exemplo? A resposta pode ser sim ou não, porque você monta a equipe. E o outro aspecto que é necessário combinar são os aspectos arquitetônicos, que a gente pouco fala, né? Então, isso é muito importante. Não é qualquer lugar. Não deve ser uma residência isolada. Não deve ser uma residência exclusiva para pessoas com deficiência. Não deve ser. O ideal é um prédio num bairro urbano, onde moram pessoas com e sem deficiência, porque esse convívio, é essa dinâmica que se faz, de fato, a inclusão. Então, não estou dizendo que, os casos severos também precisam estar misturados. Depende. Existem situações que podem ser de transição. Eu não quero entrar em coisas muito complexas. O fato é que o perfil da pessoa para viver essa experiência é qualquer um, desde que a gente tenha a equipe adequada para fazer esse apoio. O que nós temos hoje, para ser bem concreta? Hoje, nós atendemos pessoas, se a gente for entrar na classificação, de um nível de complexidade leve a moderado. Essas pessoas, moderado, eu estou falando, eu quero deixar isso bem claro, pessoas que dependem, que não têm o conhecimento cognitivo suficiente para dar conta da sua vida sozinha. E é aí onde entra o JNG, com uma equipe de apoio profissional, capacitada para apoiá-los. Você trouxe muita coisa importante que faz sentido, ecoa no meu coração, e eu acredito que das mães atípicas. Vou pontuar aqui. Preparar o nosso filho para o mundo, acreditar na potencialidade, é necessário, e mantrar para esse filho e também para si próprio que ele é capaz e que ele pode alçar voos mais altos. Mas eu gostaria de entender também, que eu sou marinheira de segunda viagem, terceira viagem nesse assunto, e dividir com as pessoas que nos assistem. Quem é essa equipe? Como é pensada essa equipe para a implantação desse projeto? Bom, primeiro, a gente tem que começar por uma diferenciação bem clara também para o Instituto JNG, que é o propósito da moradia não é terapêutico. Isso é muito importante que fique dito. É a casa da pessoa. Ponto final. O que significa isso? Significa que é importante que se acione toda a rede de apoio. Em qualquer circunstância, essa pessoa ela vai continuar tendo as suas terapias, ou se frequenta enfim, sua rede, né, de médicos, de psicólogos, de fono. Então, a casa dela, ela vai trabalhar. No nosso caso, todos os moradores, os que chegaram sem trabalho, a maioria chegou sem trabalhar, todos acabam, né, desenvolvendo uma vontade de trabalhar e estão trabalhando. Então, eles vão para o trabalho, eles vão para a terapia, vão fazer suas atividades e voltam para sua casa. Então, isso é uma primeira... respondendo a sua pergunta, isso já caracteriza muita coisa da equipe, porque a gente não está falando em desenvolver processo terapêutico. Isso é feito com os profissionais que atendem. Então, o que a gente faz? A gente acaba sendo uma referência e um diálogo qualificado para essa rede de apoio, que, de um modo geral, conversa com a mãe e com o pai, que é fundamental, claro, mas a gente também desenvolve essa relação de troca
com o psicólogo, com o psiquiatra, neuro, enfim. Então, a equipe de apoio, ela tem um perfil, eu gosto muito de dizer, a gente recruta esse profissional de apoio por sua atitude anticapacitista. O primeiro critério, que não é tão fácil, que a gente tem que ver na prática, é que essa pessoa que vai apoiar o nosso morador, ele não pode ver esse morador como uma pessoa menor. Ele não pode ver esse morador como uma pessoa que precisa de ajuda porque coitadinho não sabe fazer. Essa pessoa não entra. Ah, mas tadinho, eu vou fazer por ele porque é tanta demanda. Então, o profissional de apoio é uma pessoa que olha com respeito a pessoa que simplesmente veio à vida com uma condição diferente da maioria das pessoas. Esse é um primeiro critério. Depois a gente faz um programa de educação continuada. A gente tem profissionais, é uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, pedagogo, assistente social. A gente parte de uma avaliação do perfil desse morador. A equipe de apoio, já quando a pessoa se muda, já recebe todo esse perfil. E semanalmente a gente vai discutindo os casos, porque é o dia a dia. Não é assim, não é uma meta, né, como os profissionais em consultórios eles estabelecem. Vão ter altos e baixos, vão ter dia, vai ter adoecimento, vai ter feriado, vai ter a vida diária, a vida prática. A vida como ela é. É isso que é muito legal. É essa pessoa vivendo a sua vida. E isso é uma coisa que para os pais demora a entender, sabe? Que a gente tem uma função muito importante também, como você já falou, desde criança, mostrar essa perspectiva para o filho. Eu falo com muitos pais, e às vezes são ainda crianças, eu digo, numa conversa impessoal, vai introduzindo imagens que vão fazendo parte do seu imaginário, no sentido de dizer, quando você for grande e tiver o seu apartamento, quando você estiver trabalhando, né? Quando você tiver sua casa, eu vou lá comer uma pizza com você. Isso não é assim, não é um ditado. Mas isso abre o horizonte, porque muitas vezes é um tabu. As pessoas não falam, fica aquela sensação, meu Deus, que vai ser do meu filho quando eu morrer, que é aquela dor imensa, né? Porque não tem resposta. E o que a gente está falando é o seguinte, gente, é complexo, porque eu estou me desviando um pouco, mas você falou qual é o perfil da equipe. O perfil o agente que fica lá de plantão, talvez seja importante explicar, né, como funciona. Explica pra gente o que é o agente. E quando é que ele fica. Onde é que ele fica, tudo mais. A gente está talvez saltando um pouco. Então, hoje o projeto no Rio, e aqui também já é legal anunciar que a gente está na perspectiva de lançar em São Paulo, né? Mas aqui no Rio, como é que funciona? São até 10 apartamentos individuais num prédio onde moram pessoas com e sem deficiência. E a base de apoio, ela fica fora do apartamento. Cada um tem o seu apartamento. E a base de apoio fica à mão ali, 24 horas aberta, com um agente de apoio, a 2, dependendo do horário, para dar o apoio que se dá de forma passiva, ou seja, está lá, a vida como ela é, acontece, adoecimento, uma febre, passou mal, uma série de coisas, crises que a gente, né, atravessa. E, como eu disse, a gente faz reuniões semanais para avaliar cada situação. Então, o agente de apoio, hoje, no Rio, a gente tem um perfil que tem... O agente de apoio tem pedagogo, tem auxiliar de enfermagem, psicólogo, mas a gente não exige que tenha uma formação específica. Como eu digo, o mais importante é a atitude dessa pessoa, uma atitude positiva, proativa, de acreditar no potencial dessa pessoa, de não fazer por ele, de ter a paciência e eles vão aprendendo, porque a grande motivação é a sua própria vida, é olhar essa dimensão. E uma coisa importante, Flávia, que a gente precisa lembrar para os pais, às vezes o seu filho não tem a oportunidade de falar e de demonstrar as próprias potencialidades, porque nós adotamos uma postura de resolver por eles, de ter tudo na mão. Então, é importante nesse processo de independência a gente dar espaço para os nossos filhos nos mostrarem até onde ele pode ir e o que é que ele quer nesse caminho. Então, eu gostaria
de pedir para você compartilhar. Como foi com o Nico? Qual foi os sinais que ele te deu? Vocês tiveram essa conversa? Eu fui essa mãe que você falou. Faz tudo, faz rápido, porque eles são, no caso do Nico, era mais devagar. Então, eu fui, né, tudo que a gente preconiza, assim, né, o que deve fazer, é muito difícil. A gente sabe o que tem que fazer. Mas no dia a dia é tudo muito corrido e tal. Então, o Nico, quando a gente estava lançando o projeto, ele nasceu no berço do JNG, né? Sempre ouviu falar sobre moradia independente, sobre morar sozinho. E ele inicialmente, Frínia, falava, legal, mas eu não quero não, eu prefiro morar com mamãe e papai, bem criancinha, sabe? É bom porque tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos que ele está morando sozinho e ele, até ontem mesmo, ele estava dizendo para mim, mãe, eu sou um adulto. É essa transição mesmo para a vida adulta, né? Se virar de chave. É se virar de chave que se dá no dia a dia. Então, com ele não foi diferente da maioria. O que sim foi diferente foi a minha crença profunda de que isso seria o melhor para a vida dele. E aí eu acho que é onde tem uma grande mensagem para as famílias, né? Tem 2, para ser um pouco simplista, tem 2 tipos. Às vezes chega o jovem que chega a família e fala, nossa, fulano quer morar sozinho, me enche a paciência, está toda hora falando, quero sair de casa, quero ter minha vida. É um perfil. Não foi o caso do Nico. O Nico foi uma relação simbiótica ainda mais, né, pegadinha. Ele ficava inseguro, né, de separar de uma mãe, de um pai, de um irmão que está sempre ali. A gente está sempre ali para eles. Como é que eu vou viver sem essas pessoas? É aí onde entra um papel muito importante da família e onde a equipe do JNG apoia essa família. Porque é difícil fazer isso sozinho. Então, com o Nico não foi muito diferente desse perfil de ir mostrando para ele como era importante. E aí ele foi realmente ganhando confiança. Até o dia, esse caso é bem legal, né? Já estava perto de lançar e ele dizendo que não queria sair de casa, eu com meu coraçãozinho apertado, achando que era o melhor para ele, mas ele não estava pronto e a gente tem que respeitar. E sempre essa conversa em casa, nossa, mas é tão legal ver seu irmão, saiu de casa, um pouco, né? E um dia nós estávamos jantando e ele, então, lá jantando conosco, ele levantou a cabeça em silêncio, ninguém estava falando sobre nada. E ele falou, mãe, eu vou morar sozinho. E é isso, o momento se dá porque é coerente. Né? O que tem no meio do caminho? Medo, angústia, né? São esses sentimentos que eu acho que o nome é muito bom, que são superáveis, né? São sentimentos que, se você vê de frente, o medo, a angústia, tudo isso é trabalhado. Então ele está lá e não quer voltar de jeito nenhum. Conseguiu voar, né? Eu também sou mãe atípica, eu penso que tudo que a gente quer é que o ciclo ocorra, né? Essa transição, o mercado de trabalho, ir morar sozinho, mas a gente, por vezes, fica realmente refém desse medo. No meu caso particular, eu sou mãe de um adolescente de 17 anos, nível 3 de suporte. Qual o parecer que você me dá? Quais as expectativas para moradia independente no Brasil? O JNG tem esse braço, já tem como nos apoiar a implantar uma moradia, já viveu essa experiência. Eu sei que vocês viram, se espelharam numa ideia de outro país, né? Então, me fala um pouco, Flávia, não só para mim, enquanto mãe de Dimitri, nível 3 de suporte, mas a gente sabe que os estudos mostram que 70% da pessoa com autismo está ali entre o nível 2 e 3 de suporte, ou seja, necessitam de maior apoio. É um processo diferente para o nível? Seria um processo diferente para o nível 3 de suporte? Eu acredito que sim. Honestamente, a gente já eu acho que o que eu encontro com alguma frequência, Frínia, são famílias se referindo ao nível 3 de suporte, e quando você vai ver
a frequência em que a complexidade aparece, muitas por isso que falam 2, 3. A maioria das vezes é moderado, né? Não é tão intenso como muitas vezes os pais veem. Por isso é importante um pouco de racionalidade e fazer avaliação de perfil para entender exatamente o tipo de apoio que a pessoa vai precisar. Então, assim, eu estaria sendo leviana se eu falasse sobre o Dmitry ou sobre qualquer pessoa apenas pela informação de que é um nível 3 de suporte. Eu repito, os níveis 1, 2 e 3 aparecem em diferentes momentos. Eu tenho certeza que o Dmitry, você vai lembrar de algum momento em que ele foi nível 1 de suporte. 1. Então, ok, é mais frequente o nível de complexidade maior, por ser não verbal, etc. A gente no JNG não desenvolveu ainda, é um desafio que eu gostaria muito de demonstrar, assim como nós demonstramos que até o nível 2 de suporte é possível, que o nível 3 também é possível. Por quê? Pelo que eu falei antes. Porque a gente avalia a priori as necessidades e monta a equipe de acordo com a necessidade dessa pessoa. Se a gente está partindo da premissa que é apenas a casa dessa pessoa, muitas vezes essa fronteira se confunde e fica muito caro e inviável fazer para o nível de alta complexidade. Porque as pessoas inventam de botar médico, enfermeiro, não há necessidade se a gente tem, né, toda a parte prévia da avaliação de perfil. Então, respondendo concretamente, eu acredito piamente que é possível, que a perspectiva de famílias que têm pessoas com autismo complexo, que vão exigir um nível de dependência de um profissional maior, é possível. Porque esse ambiente, essa chave, vira para eles também. Uhum. E eu acho que é importante virar para qualquer pessoa. E eu acho que essa que é a questão. Agora, hoje, o que nós temos e demonstramos é que o nível 1 e 2 de suporte, que é um apoio bem relevante, ele já está demonstrado. De 12 pessoas que passaram no nosso prédio, 3 foram morar sozinhas. Que maravilha. Pessoas como o Nico, que é um nível 2 de suporte, né, na média, vamos chamar assim, hoje com uma percepção de si, da sua vida, né, do que ele quer fazer, do descolamento da família, isso é isso, como eu gosto de dizer, parece pouco, mas não é. Pois é. E uma coisa importante, né, que a gente precisa pensar, a finitude. A finitude, a gente tá ali andando na calçada, se depara com a finitude a todo momento, seja visualizando uma pessoa mais velha, seja numa conversa de um amigo, olha, quantos anos ele tá? Ele tá com 17, passa rápido. E para os pais, Flávia, que tem em mente, em seu coração, algo que você me falou que me impactou e eu queria trazer aqui nesse podcast. Eu quero viver a independência do meu filho em vida. O que fazer para viver a independência do seu filho em vida e sair desse nevoeiro, desse medo de... e quando eu morrer, o que é que eu posso fazer para o meu filho ser independente antes de eu morrer? Tem vários caminhos, né? Eu não sei aqui a dona da verdade, mas eu acho que a primeira coisa é olhar para si também, né? Quem é você agora, com 60 e tantos anos, um filho com 30, né? Que você começa a sentir a finitude, a angústia de o que vai ser do meu filho quando eu morrer. Começa a pensar por que eventualmente está acontecendo uma codependência. Então, para esses pais terem o prazer de viver em vida, né? Verem os seus filhos voando, né? Como podem, né? Vamos deixar aqui bem claro. É como podem, essa é a primeira aceitação. Tem pessoas que vão precisar de apoio a vida toda, mas vão viver as suas escolhas, longe dos pais. Eu acho que enfrentar essa angústia é primeiro falar dela, né? De dizer, eu acho que o que eu te toquei foi isso. Por que vai ficar só com essa pergunta que não tem resposta? O que vai ser do meu filho quando eu morrer? Por que você não faz alguma coisa agora, né? Em que você ainda consegue ajustar, tá ali do lado dele, dela, para o que precisar, e vai construindo esse caminho. De novo, é isso que o Instituto JNG faz, é ficar ombro a ombro com essa pessoa. A gente vê
Isso eu posso dizer aqui, depois de 3 anos de muita experiência. As maiores barreiras estão dentro da família, dentro da gente. Tá. Ah, mas você não sabe como é o meu filho. Eu já ouvi isso. Ah, tá falando assim porque você não conhece meu filho. Verdade. É verdade. Mas se a gente se propuser a conhecer do jeito que a gente faz, né? Com especialistas, com essa mãe do lado, ajudando essa mãe, esse pai, esse irmão. Às vezes são irmãos que nascem já com a certeza de que vão cuidar do irmão. Enfim, eu acho que é muito melhor. A gente vai ficando mais velho, mas também tem ainda alguns anos pela frente para viver bem, né? E isso sim também eu posso dizer, e eu espero que eu não seja muito assim provocadora ou agressiva, mas olha, a tendência é piorar. A tendência é piorar em que sentido? Porque quanto mais a gente adia essa possibilidade deles viverem, eu repito, como eles são, com o que eles têm. Qual é o trabalho? Incluir, mediar, facilitar, traduzir, inserir. Não é isso que a gente fala de inclusão social? Sim. Mas a gente tem que fazer isso na vida diária, todo dia, no trabalho, no ônibus, no metrô, na praça, na padaria. Isso é um recado mesmo, assim, geral para todas as mães, principalmente das mães que têm um filho com deficiência grave. Qual é o movimento que eu observo? Ainda é de poupar tanto a pessoa quanto a sociedade, de ver. Entende? Então é importante que essas pessoas estejam nos espaços públicos, que frequentem o cinema, que frequentem restaurante, que viajem de avião, que tenha esses direitos constitucionais de ir e vir garantido. E eu sei que é muito difícil para um pai, porque eu vivo, Flávia, esse preconceito diariamente. Como? Quando meu filho, que não é verbal, mas que faz muito barulho, tem muita colalia, e quando ele fica frustrado ou feliz, ele tende a fazer barulho, ele tende a fazer colalia, ele tende a balançar as mãos. E estou falando de um homem de 1,82 m, de 1,72 m e de 85 quilos, que gera estranheza. E é fácil? Não é fácil. Não é fácil receber aqueles olhares furiosos de crítica, de julgamento, mas eu não estou. É inegociável deixar meu filho trancado em casa. Exato. E eu desejo profundamente que esse podcast, que esse tema tão importante da moradia independente traga essa luz para as famílias. Para se tornar normativo, a gente precisa expor a sociedade precisa entender e saber verdadeiramente que os nossos filhos existem, porque nós, pelo menos eu, vislumbro mesmo, assisto frequentemente os casos extraordinários, os casos de altas habilidades que também merecem relevância, que também merecem holofotes. No entanto, a pessoa nível 2 de suporte, 3 de suporte, elas são esquecidas e a gente está a todo momento respondendo para a pessoa. É uma pergunta que me fazem frequentemente. Qual a alta habilidade do seu filho? A alta habilidade do meu filho é existir e ser amável, sabe? É essa alta habilidade. Então, pensando nesse contexto, Flávia, como é que você vê a moradia para a vida independente, a aceitação desse projeto na nossa sociedade? Vamos falar de Brasil, né? Acho que você já deu todos os insights, né? Essa situação que você descreveu, que acontece com você, que aconteceu comigo, nas crises de fúria, essas coisas que, né, são características, eu também me lembro, assim, é incômodo. Eu acho que a gente tem que falar da dor mesmo, né? É incômodo. Mas eu não sei, no meu caso, por exemplo, eu lembro que eu me sentia assim, eu botava uma redoma, né? Eu ignorava o ambiente e pensava, o meu filho é um ser que merece respeito. E isso não haviam as leis. Então agora está melhor,
Porque não é lidar com os olhares e julgamentos, isso é muito incômodo para os pais, né? Tem várias campanhas que falam disso muito bonito, né? Estava me lembrando agora de um menino no supermercado, eu já vivi isso várias vezes, e aquelas crises, e em vez das pessoas, bate e a bolsa da mãe cai, e aí chega uma pessoa e simplesmente agacha, pega a bolsa da mãe, dá para ela. É isso que a gente precisa, né? Que as famílias precisam. Isso não é comum de encontrar. A gente encontra mais julgamento, encontra mais um olhar estranho, mas, como eu estava dizendo, antes a gente lidava com isso e enfrentava. Agora é um direito. São cidadãos de direito. A sociedade, as companhias aéreas, os aeroportos, os centros de saúde, os cinemas, os restaurantes, os prédios onde as pessoas moram. É claro que não é uma imposição, mas é um negociar. Até porque, vamos falar uma coisa muito legal aqui, porque você acabou de falar das altas habilidades do Dimitri. Isso é a nossa experiência aqui, no bairro onde estamos. O entorno, a vizinhança, o dono, o caixa do supermercado, que passa a atender essa pessoa que leva 10 minutos mais para pagar a sua conta, ela se humaniza. A sociedade melhora. Então, assim, não é vamos impor, isso mesmo, grita e vai aturar. Não é isso. Não é isso, vamos conter, vamos receber, né? É um direito. Então, famílias, se vocês ainda... E a gente sabe que isso é verdade. Se incomoda, se a gente fica, né, contrariado e meu Deus, estou fazendo um escândalo aqui... Lembrem que essa pessoa é um cidadão de direito, respaldado por leis internacionais e do nosso país. E isso, quando a gente tem aqui uma mãe, o filho atualmente com 33 anos, então você viu uma mudança, né? Estamos vendo. Pensando em leis, pensando em inclusão, temos muito a caminhar, porque... as mudanças são devagar, muito, né? Dizem os estudiosos que a mudança na humanidade precisa de cada 100 anos. Eu discordo, porque eu já vi muita coisa mudar, sabe, Flávia? De quando Dimitri foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses, hoje a realidade é muito mais fácil. Eu tinha que buscar conteúdo em biblioteca, comprar livro encomendado. E agora não, você consegue um vídeo que te orienta, que consegue baixar ali um monte de arquivo e traduzir ele imediatamente. Então, a gente teve muita evolução nesses últimos 15 anos. A gente observa, assim, muitos ganhos. Em relação à comunidade, você falou, teve uma fala emblemática, olha, esse cidadão pode levar 10 minutos a mais para pagar a sua conta. Como é que a gente pode psicoeducar a comunidade, essas pessoas que vão estar ali lidando diretamente com os nossos filhos, comprando... Eu tive uma situação, assim, antes de eu devolver essa pergunta para você. Eu fui comprar roupa para o meu filho numa loja de departamento. Quando cheguei lá, não tinha o provador de família. Então, meu filho nível 3 de suporte, precisa de apoio e, por sorte, eu estava auxiliada ali pelo AT dele, né, o assistente terapêutico dele, e eu confiei naquele momento dos dois irem lá e fazer a prova, mas eu fiz questão de fazer um vídeo dentro da loja e colocar nas redes sociais da importância de se ter um provador para a família, né? Então, como é que a gente pode, como é que a comunidade pode nos ajudar a promover a moradia independente? Promover, expondo eles, tendo a frequência de conviver com as pessoas. Não faz muito tempo, a gente... Vamos lá, vamos voltar para os números. Segundo o IBGE, são 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 18,6 milhões de pessoas
A gente deveria ver mais pessoas com deficiência, né? A gente deveria topar mais com essas pessoas nas calçadas, no cinema, no metrô, no prédio. Então, assim, como que a gente vai mudando a comunidade, a mentalidade da sociedade? É com a frequência, né? É com a exposição. Então, o que a gente faz como família, as organizações da sociedade civil, que é o caso do Instituto JNG, a gente está nessa realidade do dia a dia. Então, a gente está pegando a transformação de frente. Isso, com o aumento, né, da frequência disso entrando na sociedade, vai, né, chegando ao ponto que a gente já tem lei, políticas, a gente já tem política pública, não é uma coisa que ainda vai começar. Então, e você mencionou 100 anos. Eu confesso a você que no momento em que eu entendi intrinsecamente que o meu ciclo de vida, não seria suficiente para eu ver a sociedade que eu gostaria de ver, eu fiquei calma. Eu me acalmei, porque o que eu pensei? Eu vou fazer todo o possível para que a minha vida e o meu trabalho siga a direção que eu acredito que é o melhor para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Que sociedade a gente quer? E o que você faz para que a sociedade que você quer exista? Então, acho que tem que... Por exemplo, agora mesmo, esse fim de semana, eu estava num diálogo que fala, mas o JNG é uma coisa inovadora e tal, e, portanto, é caro. Aí eu já estou, né, muito calejada, eu falei, olha só, é caro, né, como tudo que é novo, não tem ainda apoio nenhum, a gente não recebe nenhum tipo de apoio, mas então vamos começar a dizer o seguinte, é caro, vírgula, mas é um direito do meu filho e eu quero. Sim. Porque se a gente começa a crescer como voz, tem que ter uma resposta. É óbvio que a gente não pode buscar as soluções que sejam acessíveis apenas para as pessoas que têm recursos financeiros. Isso é óbvio. Mas a gente que está transformando, a gente como, né, sociedade civil está na frente. Como é que a gente faz? Precisa desse movimento social, que é a comunidade entendendo. Como que faz? Expondo, todo dia. Flávia, uma coisa super importante que a gente não pode deixar de dizer aqui, de trazer aqui. Esses movimentos visionários são majoritariamente encabeçados por pais atípicos, porque vivenciam a dor. Porque antes do Dimitri chegar na minha vida, eu não tinha relação nenhuma com a deficiência. Eu não sabia o que era autismo. Eu não sabia quais as necessidades, quais os sinais e sintomas. Então, a gente acaba precisando, como eu sempre digo, as famílias típicas vão preparar seus filhos para o mundo. E nós vamos ter que preparar o mundo para os nossos filhos. O JNG é uma preparação do mundo para o filho? Eu acho que é isso. A gente tem uma condição, vai explicar, né? Não sei de onde vem, que vive a dor, como você falou. E aí você tem vários comportamentos diante da dor, né? Que é o se calar, que é o sofrer, que tem várias coisas. E acho que saem querendo transformar tudo e todos, né? Que eu acho que a gente está meio nessa categoria. O que eu acho que é importante é sempre buscar uma profissionalização, né? Para poder não ser só papo de mãe, com todo respeito. Eu sou mãe, então eu me sinto à vontade de falar. É verdade, a gente tem a dor, a gente tem o conhecimento, mas é muito importante o diálogo, eu acho muito importante o diálogo com a política pública, o diálogo com a sociedade e, nesse sentido, buscar soluções que possam se estruturar, né? Que isso fique claro. É claro que a gente quer, através da nossa vivência com o nosso filho, melhorar a vida dele e de outras pessoas. Isso. Que a gente poderia fazer só para o nosso filho. Só para o nosso filho, exatamente. A gente poderia fazer só para eles. E aí tem muito, não, eu vou alugar vai morar sozinho do meu lado aqui, eu compro um apartamento do lado. Mas não é isso. É uma situação que se deu na vida da gente, na minha, na sua, de muitas pessoas. E aí eu acho que é isso, acho que é importante a gente assumir, né, esse conhecimento que é típico de todo o movimento da sociedade civil, por isso que é tão importante a participação social em todas as políticas, porque são pessoas que trazem uma vivência que, de um modo geral,
as instâncias maiores não conhecem. É natural isso, não é nenhum problema. O que tem que ter é o diálogo, porque às vezes também, né, todo o movimento social, que é onde a gente está atuando, é visto por alguns governantes como não dão o devido respeito, né? E a gente aqui tem muito a alimentar também. Veja, Então, acho que, sim, é bem comum que sejam iniciativas de pessoas que vivem o problema, assim como é a questão dos indígenas, assim como é a questão da luta racial, do racismo, e é normal que são os protagonistas, as pessoas que sofrem essas discriminações, que elas, né, busquem fazer o movimento. O que falta, no meu entender, no Brasil é um pouco mais de conexão, né, um pouco mais fluida, sobretudo em termos de tudo, né, de financiamento, de apoio, de como é que você realmente faz essa experiência ser convertida para algo maior para toda a sociedade. Exatamente. Tem uma coisa que você falou que eu achei importante ser dita. Ser mãe, muitas vezes, contra nós, né? Porque é papo de mãe, não. É um papo real, é um papo que precisa, que é uma questão de saúde pública. Exato. A nossa população envelhece e se nós não prepararmos esse lugar, quem vai preparar? Então, é muito importante a gente debater, trazer essa fase da vida tão importante que é longa, é maior do que a infância. Muito maior. Muito maior que a infância, e a gente precisa se preparar e também preparar a sociedade. Para a gente fechar, Flávia, qual é o futuro que você vê assim, para o JNG? Onde é que vocês querem chegar? Eu quero o JNG em Recife. Eu acredito que muitos pais que nos ouvem, que estão aí, né, nesse país continental que é o Brasil, sonham com o JNG na sua cidade. Nos traga aí uma fala de visão de futuro da moradia independente. Olha, eu não tenho dúvida, eu tenho realmente uma convicção de que é uma tendência internacional, né? A gente agora, eu já vi há pouco tempo, né? A gente ganhou um prêmio de direitos humanos da União Europeia. Eu tive uma semana em Bruxelas e todas as políticas, todas as diretrizes que emanam de acordos internacionais vão no sentido desse respeito à vida independente das pessoas com deficiência. Ainda há uma estrada enorme a ser construída, porque esses apoios no meio do caminho é tudo isso que a gente está falando aqui. É discriminação, é uma calçada que você não consegue passar uma cadeira de rodas. As barreiras são muitas. Agora, eu quero crer que realmente assim, o Instituto JNG realmente começou bem, de forma muito inovadora, a implantar, operar e colher resultados para diretrizes, eu repito, que não são só do nosso país, mas internacionais. Então, é muito difícil, mesmo que não seja o Instituto JNG exatamente, a gente não sabe, né? Não é fácil a gente trabalhar, né, no nosso país, são muitas barreiras também em termos de incentivos, de reconhecimento, enfim. Mas a tendência é essa. A tendência não é isolar, a tendência não são moradias fechadas, a tendência não são grupos de pessoas com deficiência sendo cuidadas por cuidadores. Isso está na contramão. Isso é legado, porque assim foi. E a gente está em uma sociedade em transformação. Então, não tenho nada contra, mas assim, a gente está andando com outro horizonte. O Instituto JNG está olhando para um horizonte realmente para o futuro, né? Às vezes, sinceramente, eu não sou uma pessoa jovem, já sou mais velha, fico preocupada de ver a lentidão com que as pessoas, né, realmente, vamos dizer aqui de forma coloquial, caem a ficha. O quanto as famílias estão demorando a entender que não devem parar só em uma frase, mas isso não é para mim, isso não é para o meu filho, isso é caro. Gente, vai ser para quem?
Tem que ser. É para o Dimitri. É para qualquer pessoa que precisa de apoio. Ela não tem por que deixar de ter a sua própria vida. Como ela puder. Como ela veio. É um ser. Então, é isso aí que... Então, assim, eu estou convicta. Porque existe a demanda, existem as discussões internacionais que nos mostram que o artigo 19 da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que descreve todos os conceitos do que é vida independente, e uma vida independente não é estar institucionalizado. Não é como eu acho que no Brasil a gente acredita que é um problema da família, é um problema da sociedade. Família é maravilhoso, laços familiares, né? Faltam palavras para dizer o quanto isso é uma teia emocional que sustenta qualquer indivíduo. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. Você continua sendo família, continua tendo irmão, pai, primo. Então, assim, eu acho que a tendência são muitos institutos JNG, em Recife, em BH, em Brasília, em Curitiba, mais no Rio, São Paulo. São Paulo a gente está aí, né? Já às vésperas de lançar. Eu acho que é uma necessidade e que sim, o que falta é apoio ainda da política pública, do governo, para tornar acessível. Eu realmente espero ver essa solução acessível a mais pessoas que possam... que não sejam as pessoas apenas que conseguem pagar, né? Que possam... Aí é uma outra conversa, um outro dia a gente faz isso, porque pode ser uma política, né? Não tem por que não ser. Deve ser uma política, Já existem, né? Políticas, né? Então, deve ser uma política efetiva, né? A gente conseguir... O nosso país é primeiro lugar em leis extraordinária. Nossa grande dificuldade é a aplicação dela. Exercer o direito. Exercer o direito, exatamente. Flávia, eu quero te agradecer, dizer que eu me sinto honrada, dizer que você é uma potência, inovação e coragem te define o projeto. E gratidão, minha amiga, gratidão por compartilhar a sua história, todo esse conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Frínia, e só um último lembrete, a gente não faz nada sozinho, né? Uma andorinha não faz verão. Todo esse trabalho é o resultado de uma rede imensa de pessoas maravilhosas, assim como você. Obrigada, querida.